Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Clara Oliveira, fiz Letras Português pela Universidade Federal do Piauí e eu sou professora de redação e vou te ajudar na prova do Enem. Eu acredito que se tu já começou a estudar, tu já sabe que tem competências que vão avaliar a tua redação. É da competência 1 até a competência 5 e o vídeo de hoje vai focar na competência 1 para você nunca mais passar perrengue com essa competência. Na minha época, quando eu já estava muito boa em redação, e olha que eu comecei ruim, horrível, não sabia fazer um texto na minha época. Mas deu tudo certo, eu aprendi. Porém, quando eu cheguei naquele nível de texto incrível, não vou falar o palavrão aqui, vocês sabem qual é, eu ficava muito empancada na competência 1. Muito, porque eu não conseguia entender ao certo o que é que eu tinha que estudar para destravar aquela competência. E hoje eu vou facilitar a tua vida montando até um cronograma de estudos dessa competência. Então, dá uma olhadinha só no que você tem que entender. Primeiro, no Enem, a tua redação ela vai ser avaliada de 1 até a competência 5. Aqui você pode perceber que a gente tem uma imagem de uma redação inteira, dividida por parágrafos. Cada um tem a sua função. Introdução tem um passo a passo, desenvolvimento tem outro, conclusão tem outro. Mas a competência 1, ela vai ser avaliada no texto inteiro, não é só num parágrafo. Então, ela é muito importante, porque dentro de 30 linhas, a chance de você cometer um deslize em relação à gramática é muito grande. Então, vamos começar entendendo aqui essa competência. A competência de número 1, ela vai avaliar se você sabe escrever de acordo com a modalidade da língua portuguesa formal. Se tu sabe utilizar aquela gramáticazinha que o professor te ensina na sala de aula, se tu realmente entendeu como pôr isso numa redação, num texto de uma prova de vestibular, certo? Primeira coisa que tu tinha que entender é isso, que ela vai focar na gramática do teu texto. Outra coisa, vai de 0 até 200 pontos. Você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos, que eu acredito que todo mundo queira, né? Na minha época, se eu não me engano, eu fiquei com 160 quando eu fiz o vestibular em 2017, por aí. Mas para você saber em relação à quantidade de distribuição de pontos, 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos, ok? Agora que você já entendeu como é que divide a quantidade de pontuação, outra coisa que tu também precisa ficar muito atento é em relação a o que ela vai levar em consideração para corrigir dentro do meu texto. Primeiro, de um lado, ela vai focar muito nos desvios da tua redação. Já já vou te mostrar o que é isso. Do outro lado, ela vai prestar atenção no seu erro de estrutura sintática, tá? Então, você precisa saber o que é um, o que é outro, como é que eu vou estudar, o que eu posso fazer para não errar e quantas vezes será que eu poderia errar, tá? Olha só, primeira coisa, muito cuidado com aqueles perigos, aquelas frases do tamanho do mundo grande que o aluno não bota um único ponto final. Então, eu aconselho que, por exemplo, lá na tua introdução, separa em mais ou menos 2 a 3 frases de sentido completo, 2 ou 3 períodos. Já no desenvolvimento, você vai fazer ali 4. Na conclusão, às vezes tem 4, 5, em média 4, tá? É o suficiente para você equilibrar muito bem cada parágrafo da sua redação. Por quê? Imagina, vem aqui comigo. Se você fizer uma introdução extensa, não tem um único ponto final, tu percebe aqui comigo que fica uma leitura cansativa, fica difícil de entender o que tu realmente quer dizer? Então, vamos separar as nossas frases nos períodos certinhos aqui para melhorar o entendimento durante a correção da sua redação, beleza? Próximo. Tá, professora, mas em relação ao que eu deveria ter mais cuidado? Primeiro é a justaposição, depois tem a ausência de palavras, palavras duplicadas e truncamento, que eu vou te explicar agora para você ver na prática como é que funcionaria isso. Primeiro, justaposição. O próprio nome já diz, é quando tem frases juntas, onde o aluno deveria ter separado. Ia ficar muito melhor se ele tivesse separado. Vou te mostrar um exemplo disso. Olha só essa redação. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo, é de se esperar. No mundo é de se esperar, tu consegue ouvir, no mundo é de se esperar, que essa frase tem uma necessidade de separação. Ele poderia ter feito assim, ó. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. É de se esperar que a maioria dos jovens não ia ficar muito melhor assim. Então, justaposição é você juntar frases onde não tem necessidade.
tá? Atenção aqui com o uso do ponto final, que vai ser muito importante na tua redação. O próximo, que eu acredito que muito aluno não sabe disso, porque quando eu corrijo redação eu vejo demais, é sobre... Eita, esses cabelos não saem da minha boca. Vai dar certo. O próximo é o de truncamento. Eita, miséria. Mulher, vai dar certo. Minha gente, vai dar certo. Espera bem aí, que eu vou prender ele aqui. Vamos lá. O próximo é de truncamento. O que significa isso? Era para o cidadão, era para o indivíduo não ter colocado ponto final, mas ele vai lá e bota. O porquê eu não sei, porque depois ele continua explicando a frase. Então, não pode fazer isso, porque é o que a gente chama de truncamento. Vou te mostrar na prática um exemplo disso. Nos séculos anteriores ao século 21, a manipulação, tu percebe que ele está dando uma continuidade na frase, mas sem querer ele botou um ponto final. Às vezes o aluno bota assim, ponto final, aí depois vem um pois. Por que tem pois, se pois está explicando e ele já tinha encerrado com um ponto final? Percebe que não tem uma lógica? Então, o truncamento é isso, é você botar um ponto onde não cabe um ponto, tá? Próximo aqui que tu tem que ter muita atenção. Excesso de palavras. Esse aqui é muito besta e às vezes a gente só faz por desatenção, quando tira do rascunho para a folha definitiva. Porque vai escrevendo na pressa e aí não percebe. Olha só. Muitos garotinhos, não usa, gente, essas palavras com diminutivo, não fica muito bom, tá? Muitos garotinhos já são bastante famosinho pelas redes. Pela as, tu consegue ouvir esse asas? Então, esse excesso aqui não vai ficar bem-vindo na tua redação, ok? Muito cuidado com isso. O próximo que vocês têm que ter muito cuidado é a duplicação de palavras. Esse aqui também é super tranquilo de evitar. É só passar do rascunho para a definitiva com muito mais cuidado. Dá uma olhada aqui, ó. O aluno escreve relações. E não é porque ele não sabe gramática, ele não tem conteúdo, ele não estudou. Não, isso aqui é só desatenção quando você passa do rascunho para a definitiva. E às vezes isso acontece não só em um momento da redação, em 2 ou 3, tá? E o Enem ele vai penalizar se você ficar fazendo isso com recorrência. Então, agora que tu já entendeu essa parte, eu vou te mostrar essa grade específica da competência número 1, porque não tem como tu ir para a prova do Enem se tu não souber isso, se tu não souber como é que o corretor vai ver a tua redação e vai dar a tua nota nessa competência. Então, olha só, quem é que vai ficar no nível 0? Aquele aluno que tem uma estrutura sintática inexistente. É, por exemplo, eu leio a redação dele e em nenhum momento eu consigo entender nada. Nada faz sentido, nada flui, não dá para encaixar uma palavra na outra. Realmente não tem como ajudar esse aluno. Então, nesse caso, nota 0. No nível número 1, você vai ter uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Isso é uma coisa que eu não gosto no Enem, pelo fato de muitos, poucos, alguns. Como é que a gente vai saber ao certo o quanto? Ah, será que são 2, são 3, são 5, são 10? A gente não tem como saber, né? É muito, poucos, vários. Então vai ficar nisso. Nível 2, estrutura sintática deficitária ou um ou outro aqui. Muitos desvios. Nível 3, estrutura sintática regular e alguns desvios. O E é soma, então tu vai ter que pegar essa primeira característica mais essa segunda. Da estrutura sintática regular e dos desvios, alguns, né? Não sabe ao certo o que é esse algum, mas como são 2 corretores, tua redação vai ter a nota de um, a nota do outro e vai ser feita essa média, para não ter injustiça no processo de um deu uma nota muito baixa, o outro deu uma nota muito boa. Por conta disso, a sua nota vai ser avaliada por 2 pessoas, às vezes até mais, se tiver discrepância em relação à pontuação. Nível número 4, estrutura sintática boa e poucos desvios. Nível 5, estrutura sintática excelente, no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Só que para te ajudar nessa competência número 1, eu trouxe aqui um quadro de quais são esses desvios para você poder estudar em casa. Inclusive, se tu quiser esse slide, esse material, é só mandar mensagem lá no meu direct pedindo, professora, eu quero aquele material do vídeo do YouTube, competência 1. Aí eu vou lá e te mando gratuitamente o link. Então, vamos lá. Desvios. Se for de convenção de escrita, o que é que você vai ter que estudar? Acentuação, oxítona, paroxítona, monossílaba, hiato. Você vai ter que estudar ortografia, que é a escrita das palavras, tá? E às vezes até da letra também. Por que da letra? Porque tem aluno que não pinga o I, não corta o O, não corta o T.
tá? Não faz aquelas escritas do jeito que deve ser, então complica na hora da leitura. Muito cuidado com isso. Outra, hífen, maiúsculas e minúsculas, por exemplo, tem aluno que bota Constituição Federal com C e com F minúsculo. Estado lá na hora do agente com E minúsculo. Então, vocês precisam também estudar isso. Às vezes tu acha que isso é besta, mas faz diferença, porque a competência 1 vai avaliar isso, ok? Outro, separação silábica. Tem aluno que não sabe que o Enem vai avaliar isso, e quando eu vejo na correção, chega lá no final da margem, ele separa aleatoriamente, desce lá para a linha inferior e continua a palavra. Aí eu pergunto para ele, por que foi que tu escreveu assim? Por que foi que tu separou a palavra? Ah, professor, porque não cabia. Aí eu botei o resto na linha de baixo. E não é assim, quando tu tiver dúvida, tu soletra, né? Por exemplo, casa. Casar. Você deixa o K em cima, o A embaixo, tá? Então faz esse som para tu entender mais ou menos como é que tu separaria a palavra e faria essa translineação, ou seja, separar do jeito adequado. Próximo. Regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes, crase. Informalidade, ou seja, tem aluno que bota assim. É possível que os caras lá... Como foi aquela redação que tu corrigiu? As pessoas não estão ligadas na xenofobia. As pessoas não estão ligadas na xenofobia. Às vezes eu pego uma redação assim, eu perguntei aqui para minha prima, porque ela também corrige redação, e vocês não têm noção do quanto de gente que escreve desse jeito na redação, botando palavras do dia a dia. É como se fosse assim, tô conversando com um colega, eu vou dizer aqui para ele o que eu acho que daria para fazer, e não é assim. O Enem exige de vocês uma escrita formal, de acordo com a gramática normativa. Então, não esqueça, fique muito atento a isso para tu não colocar esse vício de linguagem, essa forma do dia a dia dentro da redação, tá? Na sua casa, com seus colegas, seus amigos, você fala tranquilo, mas na redação do Enem, eles não deixam, ok? Próximo. Escolhas lexicais imprecisas. O que é isso? Sabe aquelas frases que às vezes tu nem mesmo tu entende o que foi que tu escreveu? Pronto, pois é isso aqui. Tenha muito cuidado com o que você está escrevendo. Revisa o teu rascunho antes de levar para a folha definitiva, para tu ter a certeza que realmente faz sentido, que você compreendeu e que a pessoa que vai pegar a tua redação, caso o corretor, também vai ler e vai entender suave, vai te dar uma nota linda na competência 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Se tu quiser também a aula das outras competências, é só comentar aqui na descrição do vídeo. Na descrição não, né, minha gente? Perdoa, sou novata no YouTube. Nos comentários, tu deixa aí que quer as outras competências. E aqui, ó, para tirar uma dúvida, professora, eu errei 3 vezes na minha redação e não ganhei 200 na competência 1. Por que foi? Olha só essas tabelas aqui que eu acredito que vai te ajudar. Tá acabando. Chega, eu fiquei vermelha. Pronto. Então, olha só, o aluno cometeu 2 desvios e uma falha de estrutura sintática. Ele tira 200 pontos, beleza. Cometeu os 3, mas tranquilo. O aluno cometeu 3 desvios. O máximo era 2, então ele não vai poder tirar 200, ele vai cair para casa de 160. Ou o aluno cometeu uma falha de estrutura sintática. 2 falhas de estrutura sintática, sendo que o máximo é só uma. Também não vai tirar mais 200, porque ele ultrapassou. Então, tu tem que ter muito cuidado com o que tipo de inadequação você está cometendo lá na redação. E também, uma forma de tu ter mais ou menos uma noção do que tu está cometendo é no rascunho. Quando você vai transcrever, tu vê, um acento aqui já foi, acho que eu botei errado. Uma vírgula que provavelmente eu botei errado. Então, tu vai contando para saber se não está ultrapassando a quantidade, certo? Agora, para te ajudar nesse estudo de competência 1, para a gente fechar aqui o vídeo, eu trouxe um cronograma de estudos para tu pôr em prática na tua casa. Deixei já os assuntos tudo bonitinho, aí tu organiza conforme ao longo do ano, dependendo do tempo que tu tem, não sei se tu estuda de manhã, de tarde, de noite, tá? Aí tu ajusta a tua realidade, mas estuda cada conteúdo desse. E para tu ter uma noção de como separar esse estudo, botei aqui. Primeiro, teoria. Vai ver a parte teórica, porque tu precisa realmente entender, por que o hiato acentua no i, no u.
Por que que tem aquela exceção do se terminar com nho? Então, tu vai vendo lá os assuntos e estuda a teoria, tudo certinho. Depois de entender a teoria, tu vai fazer um mapa mental, um resumo, do jeito que tu mais gostar. Tem gente que gosta de lettering, vai lá e faz o lettering dele de acentuação. Tu faz do teu jeito. Na minha época, eu gostava de colorir tudo, marcar texto, uma fita para lá, uma seta para o outro. Mas tu faz do jeito que tu mais gostar. Depois, faz um seminário, explica para as paredes, lá no teu quarto, o que tu entendeu. Porque quando a gente só lê, beleza, tu tá estudando, mas tu não tem a certeza que aprendeu. É só no momento em que tu vai explicando, vai falando que tu certifica. Ah, realmente. Se alguém me perguntasse, eu saberia dizer o que é isso. Então, vê a teoria, faz o teu resumo, explica para as paredes do teu quarto. Depois, tu vai lá e faz 5 questões, 10 sobre esse assunto. Depois, revisa de novo o mapa mental e fecha sempre fazendo questões, 5, 6. Mas a questão, ela também ajuda a tu certificar que está conseguindo aplicar as regras. Eu gosto muito de estudar gramática pela própria redação. Eu vejo assim, essa palavra eu esqueci o acento. Por que será? Deixa eu ver lá na regra. Ah, beleza, entendi. Foi por isso que eu errei. Então, pega essas correções que vocês têm dos professores de vocês e estuda por ela. A correção é um dos pontos principais para evoluir. Se você não pegar suas correções e tentar melhorar de texto em texto, vai ser muito difícil de ter essa evolução. Então, utiliza a correção a teu favor, porque isso vai te ajudar muito ao longo desse ano. E se tu tá precisando ainda de corretor, manda direct para mim que eu tenho os pacotes de correção unitária, com 4, com 8, para aqueles alunos que fazem 2 por semana, mas fica a teu critério. E por aqui a gente encerra o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui nesse sininho. E eu te espero na nossa próxima aula.